O Outro Lado do Paraíso é uma telenovela brasileira produzida pela TV Globo e exibida originalmente de 23 de outubro de 2017 a 11 de maio de 2018, em 172 capítulos, com o último capítulo reexibido no dia subsequente, 12 de maio. Substituiu A Força do Querer e foi substituída por Segundo Sol, sendo a 13ª novela das 9 exibida pela emissora. Escrita por Valcir Carrasco, com colaboração de Nelson Nadutti, Vinícius Viana e Márcio Aiduk, contou com direção de André Barros, Henrique Sauer, Pedro Peregrino, Mariana Richard, Fábio Strazer e Caio Campos. A direção geral foi de André Felipe Binder e a direção artística de Mauro Mendonça Filho. A trama principal é livremente inspirada no romance O Conde de Monte Cristo de Alexandre Dumas. Contou com as atuações de Bianca Bin, Marieta Severo, Glória Pires, Sérgio Guizé, Tiago Fragoso, Rafael Cardoso, Grazi Massafera e Juliano Casarré. A trama tem 2 fases e começa no Tocantins. A primeira fase se passa em 2007, apresentando a professora Clara, Bianca Bin, uma jovem inocente que mora com o avô Josafá Lima Duarte, dono de um bar, no Jalapão. Ela conhece Gael, Sérgio Guizé, herdeiro de uma família em declínio em Palmas, e acaba se apaixonando por ele. Porém, Clara sofre com o caráter explosivo e extremamente machista de Gael e acaba sendo aconselhada por Sofia, Marieta Severo, sua sogra, que é compreensiva. Por trás da dureza de Sofia, que é apenas uma fachada, esconde-se uma ambição pelas terras de Josafá, onde foi descoberta uma esgotada mina de esmeraldas, que nem ele nem a neta têm o menor interesse em explorar após uma tragédia que provocou a morte do pai de Clara e filho de Josafá, Jonas, Elcir de Souza. Sofia, uma mulher dominadora, obstinada, fria e psicopata, arma um plano para se livrar de Clara e finalmente interna a ex-nora em uma clínica psiquiátrica por mais de 10 anos. A segunda fase, ambientada nos dias atuais, mostra Clara tentando fugir da clínica psiquiátrica, a princípio sem entender como chegou lá, mas depois descobrindo que foi vítima de um grande golpe. Lá ela conhece a misteriosa Beatriz, Natalia Timberg, sua única amiga. Lá, ela conta apenas com a ajuda do médico Renato, Rafael Cardoso, um amigo apaixonado por ela, que mais tarde a trai, passando para o lado de seus inimigos. Vários anos depois, Clara, agora milionária, retorna de maneira triunfal com o apoio de seu advogado Patrick, neto da falecida Beatriz, Tiago Fragoso, que a ajudará em seu plano de vingança contra 8 pessoas, Sofia, Gael, Renato, e a sua ex-cunhada Lívia, Grazi Massafera, Juiz Gustavo, Luiz Melo, e sua esposa Nádia, Eliane Giardini, o psiquiatra Samuel, Heriberto Leão, e o delegado Vinicius, Flávio Tolesani, enquanto tenta reencontrar e se reaproximar de seu filho Tomás, Vitor Figueiredo. Criado por Lívia. A busca por vingança traz a solução de uma mulher que foi traída, enganada, e internada em uma clínica por anos e voltar para fazer justiça contra todas as pessoas que a fizeram mal. Elenco: Bianca Bin, Clara Tavares Barbosa, Marieta Severo, Sofia Monserrat, Tiago Fragoso, Patrick Junqueira, Sérgio Guizé, Gael Monserrat, Rafael Cardoso, Renato Loureiro, Glória Pires, Maria Elizabeth Barbosa Monserrat, Bete, Maria Eduarda Feijó, Duda, Grazi Massafera, Lívia Monserrat, Juliano Casarré, Mariano de Assis, Fernanda Montenegro, Mercedes Alcântara Tavares, Lima Duarte, Josafá Tavares, Érica Januza, Raquel Custódio, Caio Paduan, Bruno Vasconcelos,
Eliane Giardini e Nádia Vasconcelos. Luiz Melo Gustavo Vasconcelos. Laura Cardoso Caetana de Souza. Maiana Neiva Leandra Aguiar. Fernanda Rodrigues Fabiana de Sá Junqueira. Júlia Dallavia Adriana Barbosa Monserrat. Heriberto Leão Doutor Samuel dos Passos. Rafael Zulu Aparecido Ferreira, Cido. Ana Lúcia Torre Adneia dos Passos. Ellen Rocha e Doutor. Suzana Rocha, Suzy. Flávio Tolesani Vinícius Castro. Sandra Corveloni Lorena Ribeiro Castro. Bela Piero Laura Ribeiro. Igor Angel Corte Rafael Monteiro. Juliana Caldas Estela Monserrat. Vera Mancini Rosalinda Paixão. Juca de Oliveira Doutor Natanael Monserrat. Emílio de Melo Henrique Monserrat. Bárbara Paz Joana Medeiros Monserrat, Jo. Marcelo Novaes Renan Cerqueira. Giovana Cordeiro Cleonice Santos Lima, Cleo. Anderson Tomazini Damiano Lima, Xodó. Fábio Lago Nicásio Veiga Ataide, Nick. Andy Gerker Marcel. Thelma Souza Ivanilda. Felipe Titi Odair da Silva. Tainá Miller Doutor. Aura Furtado. César Ferrari ou Josimar Flores, Rato. Rafael Losso José Vitor da Conceição, Zé Vitor. Patrícia Elizardo Doutor. Antônia Mendes, Tônia. Pedro Carvalho Amaro Antunes. Anderson de Rise Juvenal Neto. Priscila Assum Desirê Barra Cândida. Arthur Aguiar Diego Vasconcelos. Gabriela Mustafa Melissa Barros Vasconcelos. Malu Rodrigues Karina Vasconcelos. Juliane Araújo Maíra. Bruno Montaleone João de Assis, Dione. Alejandro Clavielx Nicolau. Narjara Tureta Zildete Alves. Daniela Fanten Janete. Sérgio Fonta Doutor Amaral Albuquerque. Luciana Fernandes Irene. Tiago Tomé Rado. Alexandre Rodrigues Cleodovaldo, Valdo. Genesil de Barros Raul Barros. Ana Barroso Isabel Barros. Mariana Mendonça Sheila. Lucas Pimenta Cícero. Vitor Figueiredo Tomás Tavares Monserrat. Produção. Originalmente a trama se chamaria Prova de Fogo, e teve outros títulos provisórios como Preciosa e Castelo de Vidro. A novela foi apresentada para a direção da emissora no primeiro semestre de 2016 e aprovada em setembro para o horário das 9, recebendo o aval para começar a pré-produção. Em 29 de março de 2017 a trama foi rebatizada como O Outro Lado do Paraíso para justificar o percurso tortuoso que os protagonistas teriam que passar em suas vidas em meio às belezas naturais do estado do Tocantins. As gravações iniciaram-se em 1 de agosto, tendo como cenário principal o estado do Tocantins e especialmente o Parque Estadual do Jalapão, onde acontecem os principais eventos da trama. Em 3 de agosto de 2017, a emissora divulgou a sinopse da trama, que foi comparada pela imprensa com a telenovela latino-americana La Patrona, produzido pela Telemundo em 2013, que por sua vez foi um remake da venezuelana La Duena, produzida pela rede venezolana de televisão em 1984, comparando o fato de a protagonista ser internada numa clínica psiquiátrica pela vilã da trama para afastá-la de sua família. O autor, porém, desconsiderou que fosse uma adaptação, afirmando que não havia se inspirado e que a história tinha apenas o mesmo começo, porém percorreria caminhos diferentes. Em 26 de agosto, durante entrevista ao jornal O Globo, o diretor de O Outro Lado do Paraíso revelou que a reviravolta que a protagonista passaria na trama teve como inspiração a franquia de filmes Kill Bill,
porém sem a utilização de armas brancas ou mortes, tendo apenas como base o fato a vingança entre mulheres, após um período em que a personagem de Bianca Bin é internada à força. Bruna Marquezine foi convidada para interpretar a protagonista Clara, porém recusou por querer se desvencilhar dos papéis de mocinha, aceitando o convite para a antagonista de Deus Salve o Rei. Natalia Dill foi convidada logo depois, mas também recusou alegando que precisava de férias, uma vez que as gravações se iniciariam apenas uma semana após o fim das filmagens de Rock Story, no qual ela fazia dupla jornada ao interpretar gêmeas. Bianca Bin, anteriormente, faria a personagem Domitila de Castro em Novo Mundo, mas acabou preferindo aceitar o convite para protagonizar a trama. Após O Homem Errado, escrita por Thelma Guedes e Duca Rachid, ser cancelada, o autor pediu para Sérgio Guizé ser reservado para sua novela, uma vez que os dois já haviam trabalhado juntos em Eta Mundo Bom. Cauã Raymond, que também estava escalado para O Homem Errado, foi convidado para interpretar Renato, porém o ator também recusou por querer perfis diferenciados dos anteriores. Originalmente o personagem era um rapaz bondoso e íntegro e o papel ficou para Rafael Cardoso. Convidada para interpretar Lívia, Carolina Dickman preferiu aceitar o papel de Afrodite em O Sétimo Guardião, que originalmente viria após a trama de Valsir antes de ser adiada. Priscila Fantin foi convidada na sequência, porém acabou sendo trocada pela direção por Grazi Massafera sem explicações. Patrícia Pilar foi convidada para viver Nádia, porém a atriz não gostou do perfil da personagem por tratar o racismo de forma cômica, preferindo o convite para Onde Nascem os Fortes. Maite Proença também não aceitou o papel por estar em negociação com a Record TV para viver Maria na telenovela Jesus, a qual não avançou, uma vez que a atriz teria pedido um salário muito alto e a emissora desistiu. Eliane Giardini foi escolhida para o papel Ari Fontoura, que estava escalado para viver Natanael, pediu dispensa para dedicar-se à peça teatral Num Lago Dourado, sendo substituído por Juca de Oliveira. Já Laís Pinho, que viveria Adriana, decidiu não renovar o contrato com a emissora e assinar com a Record TV para um dos papéis centrais de Apocalipse, passando a personagem para Júlia Dallavia. Glória Pires chegou a deixar a trama temporariamente em abril após desentendimentos com a produção, porém o fato foi resolvido e a atriz retornou ao elenco. Rodrigo Andrade pediu a produção para interpretar Nick, mas por estar fora do país na época da escalação, o ator acabou perdendo o papel para Fábio Lago. Em 3 de agosto de 2017, fotos de Rafael Cardoso e Grazi Massafera gravando cena de sexo ao ar livre foram divulgadas na internet pelo fotógrafo Marcelo Bellarmino. A cena foi gravada no Mirante do Limpão, em Palmas, e as imagens foram divulgadas no Instagram do fotógrafo. Na época, o portal UOL procurou a Rede Globo para saber das imagens, que não confirmou nem negou se seriam dos atores. Posteriormente, o ator Caio Padoan criticou os registros feitos e afirmou ser falta de respeito com o trabalho e com as pessoas, confirmando que a equipe optou por não falar muito sobre o ocorrido. Consultado pelo site Glamurama, o diretor Mauro Mendonça Filho também optou por não dar declaração por o assunto estar em uma esfera jurídica da empresa. O episódio gerou críticas internas a respeito da segurança contra vazamentos nas gravações das obras dramatúrgicas do canal, uma vez que ocorreram vazamentos de cenas da série Nada Será Como Antes. A cena havia sido planejada por Mauro Mendonça e aprovada por Valcir Carrasco, uma vez que não estava planejada no roteiro. Optou-se pela regravação da mesma, uma decisão artística sem perda alguma para a trama, de acordo com o comunicado da emissora.
Em seu primeiro capítulo, a novela registrou média de 35 pontos em São Paulo. Durante sua primeira fase, a trama passou a registrar médias entre 30 e 29 pontos em grande parte de seus capítulos. No dia 7 de novembro, a novela cravou 28 pontos. Com esse fato, em sua segunda semana no ar, a novela chegou a perder o posto de programa mais visto da Rede Globo, chegando a empatar com o Jornal Nacional no PNT com 27,5 pontos. A trama também sofreu queda em sua média semanal, caindo de 29,7 para 28,4 pontos. Seu menor índice foi de 24 pontos registrado em 28 de outubro. Aos poucos a novela foi recuperando o público com ajustes no enredo e no dia 27 de novembro a novela bate seu primeiro recorde chegando aos 36 pontos de média com a estreia da segunda fase. No dia seguinte, 28 de novembro, a novela cravou 39 pontos com a cena da fuga de Clara, Bianca Bin. No dia 11 de dezembro bateu mais um recorde marcando 40 pontos de média, com a cena em que Clara se torna milionária. No dia seguinte bate mais um recorde marcando 42 pontos. Com a volta triunfal de Clara, no dia 14 de dezembro a novela marca novamente os 42,2 pontos de média. Segundo Maurício Stisser, crítico do site UOL, a guinada de audiência da trama é inédita na história recente da Globo. Somente Senhora do Destino em seus momentos finais teve ascensão semelhante, com um acréscimo de 7 pontos na média de audiência em comparação à semana anterior. A trama de Valcir Carrasco obteve entre os dias 11, 12 e 14 de dezembro números superiores a 40 pontos no Ibope. No dia 11 de janeiro bateu mais um recorde marcando 42,5 pontos com a cena em que Suzy, Ellen Rocht, flagra Samuel, Heriberto Leão, no flete com Cido, Rafael Zulu. No dia 23 de janeiro bateu mais um recorde cravando 43 pontos com a cena em que Adriana, Júlia Dallavia, revela ao júri que é filha de Duda, Glória Pires, durante o julgamento da ex-dona de bordel e o assassinato de Vanessa, Fernanda Nitsato, a tesouradas praticado por Sofia, Marieta Severo. No dia 29 de janeiro a novela atingiu 44 pontos com a cena da morte de Natanael, Juca de Oliveira. No dia 20 de fevereiro, a novela bateu mais um recorde, ao cravar 46 pontos com o julgamento e prisão de Vinícius, Flávio Tolesani. Voltou a marcar 46 pontos no dia 17 de abril com a cena da vitória de Clara sobre Fabiana, Fernanda Rodrigues, no tribunal, além da cena em que Nádia, Eliane Giardini, se redime de todo o mal que fez a juíza Raquel, Érica Januza. Volta a repetir o mesmo recorde pela terceira vez seguida no feriado no dia 1 graus de maio com a cena em que Sofia passa mal durante seu depoimento na delegacia. Logo em sua última semana a novela registrou 48 pontos no dia 7 de maio com o começo do plano de resgate de Tomás, Vitor Figueiredo. No dia seguinte, 8 de maio, seguiu com o mesmo índice de 48 pontos com a exibição do beijo gay entre Samuel, Heriberto Leão, Cido, Rafael Zulu, e a invasão de Gael, Sérgio Guizé, ao cativeiro do filho. Seu penúltimo capítulo exibido em 10 de maio, registrou os mesmos 48 pontos de média em São Paulo e bateu recorde no Rio de Janeiro, marcando 49 pontos, com as cenas da reaparição de Mariano, Juliano Casarré, em meio ao julgamento de Sofia. O último capítulo registrou média de 48 pontos,
com picos de 52% e share de 67% em São Paulo, índice esse considerado 2 pontos abaixo do último capítulo de sua antecessora A Força do Querer, que registrou 50 pontos. E frustrou a expectativa da Globo de superar Avenida Brasil em seu final, porém superou finais de novelas com média geral superior dela, como Fina Estampa e Duas Caras, que marcaram respectivamente 47 pontos e 48 pontos. Mas, mesmo assim, a novela superou a trama anterior, A Força do Querer, na média geral, fechando com 39 pontos, elevando em 3 pontos a média do principal horário de novelas da Rede Globo, tornando-se mais um fenômeno, além de se tornar a terceira novela mais assistida da década, sendo superada em décimos por Avenida Brasil e Fina Estampa. A novela tinha previsão inicial de estreia para meados de 2018, após uma história de Duca Rachid e Thelma Guedes, que tinha o título de O Homem Errado, que marcaria a estreia da dupla no horário nobre, substituindo A Força do Querer em outubro de 2017. Porém, esta foi suspensa por Silvio de Abreu, conduzindo Valcir Carrasco para meses mais cedo, tendo a sinopse sido entregue em dezembro de 2016. O primeiro teaser da trama foi exibido em 20 de setembro de 2017. O vídeo conta com o conceito Tudo que vai um dia volta, acompanhado da canção Boomerang Blues, de Renato Russo, que mostra uma modelo arremessando um bumerangue, que atravessa diversos obstáculos até retornar. A estreia oficial ocorreu em 23 de outubro de 2017, com a classificação de não recomendada para menores de 12 anos. Em 13 de dezembro de 2017, a trama foi reclassificada como não recomendada para menores de 14 anos. Em 25 de outubro, no dia de seu terceiro capítulo, a novela não foi ao ar devido à transmissão da votação no plenário do arquivamento da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Em Portugal, a estreia de O Outro Lado do Paraíso foi confirmada antes de seu lançamento no Brasil, tal qual sua antecessora, A Força do Querer. A estreia ocorreu em 15 de janeiro de 2018. No Uruguai, a telenovela foi exibida pela primeira vez em 14 de janeiro de 2019 no canal Teledoce. Em Moçambique, a telenovela estreou em 11 de março de 2019 no canal STV. No Equador, a telenovela estreou em 23 de abril de 2019 no canal Ecoavisa. No El Salvador, a telenovela estreou em 18 de junho de 2019 no canal TCS Canal 6. Na Bolívia, a telenovela estreou em 25 de junho de 2019 no canal Rede Uno. No Chile, a telenovela estreou em 3 de julho de 2019 no canal Mega. Em Cuba, a telenovela estreou em 10 de setembro de 2019 pelo canal Cubavision. Na França, a telenovela estreou pelo canal La Première, em 17 de dezembro de 2019, sob o título de Elle Inverse du Paradis com dublagem em língua francesa. Nos Estados Unidos e Porto Rico, a telenovela estreou em 22 de outubro de 2019 pelo canal a cabo Passions. Foi lançado em maio de 2018 pelo serviço de streaming Globoplay um especial intitulado As Vinganças de Clara, apresentando em 10 episódios toda a trajetória da personagem de Bianca Bin para se vingar de seus inimigos. O Outro Lado do Paraíso recebeu diversas críticas negativas quanto à abordagem de diversas questões médicas. Logo no início da trama, durante a cena em que Clara,
Bianca Bin, é internada através de uma armação de Sofia, Marieta Severo. A personagem é submetida a choques elétricos, fazendo com que a Sociedade Brasileira de Psiquiatria se manifestasse alegando que a cena mostra uma grande repercussão negativa no tratamento nas clínicas de que na verdade é feito em hospitais, sob anestesia com monitoramento eletrocardiológico. A segunda questão que foi abordada de maneira inadequada foi o fato de uma advogada em formação de CUT realizar hipnose para tratar um trauma de abuso sexual, no qual a personagem Laura, Bela Piero, acaba descobrindo que foi abusada sexualmente pelo padrasto na infância. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, a hipnose deve ser executada por médicos, odontólogos e psicólogos, em suas estritas áreas de atuação. Já a próxima crítica se trata da amamentação cruzada feita através da personagem Suzy, Ellen Roche. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a prática da amamentação compartilhada pode oferecer risco de transmissão de doenças como o caso da HIV, por exemplo. A recomendação dos pediatras seria que, se caso o bebê receba o leite materno, o recomendável é que o alimento seja oriundo de uma doação através do banco de leite materno. O último caso é o fato de um cisto teria virado um câncer, através de um diagnóstico em que a personagem Adriana, Júlia Dallavia, teria cálculo renal e um suposto cisto. Observando a cena, a Sociedade Brasileira de Nefrologia divulgou uma carta sobre erros na suspeita, diagnóstico e tratamento do câncer renal da personagem. A trama também ganhou fortes críticas nas redes sociais por conta da forma em que a homossexualidade do personagem Samuel, Heriberto Leão, é tratada, através de sua sexualidade ser exposta durante seu momento íntimo através de um plano de vingança de Clara. Após a descoberta, o personagem é humilhado em seu local de trabalho pelos seus colegas, gerando assim grande indignação tanto nas redes sociais, como em sites de opinião, no caso do bloco Gente do IG. Já o crítico de televisão da UOL Maurício Stisser, criticou duramente a cena alegando que a homossexualidade foi tratada na novela como uma comédia estilo pastelão, além de colocar o tema junto com outros já abordados na novela na lista dos 10 erros imperdoáveis.